Oi, pessoal, vamos dar continuidade à nossa discussão que a gente começou no último vídeo, no qual nós estávamos discutindo a noção de eu, né, como o Skinner trata no Ciência e Comportamento Humano, que foi, ou melhor, a forma como foi traduzido, né, a noção que o Skinner vai discutir no capítulo que ele chama de self, mas em português foi traduzido para a noção de eu, né? E eu dividi essa discussão com vocês em duas etapas. A primeira etapa, nós discutimos a ideia de self, que está mais relacionada com a noção de personalidade. E hoje a gente discute a noção de self, que está mais relacionada com a ideia de autoconhecimento. Tá? Para isso, nós vamos continuar usando como material base de discussão o capítulo O Eu, do livro Ciência e Comportamento Humano, é o capítulo 18, e no outro livro, né, no livro Temas Clássicos da Psicologia sobre a Ótica da Análise do Comportamento, nós vamos trabalhar com o capítulo 13, que é o capítulo Consciência e Autoconhecimento. Tá? Então percebam, esse capítulo 13 que eu acabei de falar para vocês, ele é um pouco mais abrangente do que o Skinner vai discutir. Meu foco vai ser na ideia de autoconhecimento. Tá? No livro Temas Clássicos, eles trazem também a noção de consciência. Tá? Que a gente vai passar um pouquinho por ela, mas ela não é tanto o foco. Tá? Quando a gente vai falar de conhecimento, ou no caso, consciência, tá? Nós estamos basicamente falando de um caráter mais verbal. Tá? Como assim? A gente pode entender, pegando um pouquinho da ideia do que está sendo discutido lá no Temas Clássicos, a gente pode entender a ideia de consciência como um indivíduo que é capaz de agir apropriadamente frente aos estímulos ambientais, ou seja, ele tem consciência do comportamento adequado a ser emitido, ou seja, ele se comporta discriminadamente. Tá? Mas não é esse o melhor uso do termo consciência. O termo consciência, em oposição à ideia de inconsciência, ressaltando inconsciência, não inconsciente, ou seja, não como um locus, mas a consciência e a inconsciência como uma ação, como um comportamento verbal do sujeito, ou seja, a capacidade do indivíduo verbalizar sobre o seu, sobre a natureza, sobre o ambiente. Tá? Nesse sentido que a gente vai pensar a ideia de consciência. Tá? Ou seja, como uma lógica de controle de estímulos sobre responderes verbais. Beleza. Quando a gente entra, então, na noção de autoconhecimento, a gente está, então, fazendo uma afirmação sobre um responder verbal, tá? A ideia de consciência, então, autoconhecimento, autoconsciência, uma ideia de um responder verbal sob controle de estimulações discriminativas, né? Então, é um responder discriminadamente controlado. Mas quando a gente mete esse auto como caracterização dessa consciência, eu estou fazendo uma afirmação eu estou dizendo sobre um determinado tipo de estimulação ambiental que exerce controle sobre esse responder verbal. Que tipo de estimulação é essa? O próprio indivíduo, o seu próprio comportamento. Então, eu vou ter
o indivíduo ou aquilo que esse indivíduo faz como SD controlador de respostas verbais emitidas por esse próprio indivíduo. Nesse sentido que a gente vai trabalhar a noção de autoconhecimento ou autoconsciência. É um responder verbal que a gente pode tentar entender ele dentro de uma lógica que a gente discutiu alguns vídeos atrás da ideia de comportamento verbal. A gente pode entender esse responder verbal então como um tato, lembrando tato, aquele operante verbal que tem SD, é um estímulo discriminativo não verbal e reforço genérico como fonte de controle, aonde esse estímulo discriminativo é o próprio indivíduo, é o seu próprio comportamento, é aquilo que ele fez. Aquilo que ele fez exercendo o controle discriminativo sobre a verbalização. Então eu falo, eu estou gravando um vídeo nesse momento sobre o conceito de selfie. Essa minha fala, essa minha resposta verbal, ela tem como estímulo discriminativo o que eu estou fazendo aqui agora. Então, essa minha ação funciona como estímulo discriminativo controlador do meu próprio comportamento verbal. Então é nesse sentido que nós estamos dizendo de consciência. A inconsciência diz respeito de uma falta de controle discriminativo do meu comportamento em relação ao meu responder verbal. A gente vai discutir isso um pouquinho melhor mais pra frente, nesse vídeo ainda. Então, beleza. Essa consciência, ela não é necessária para que o comportamento descrito ocorra. Eu posso comer feijão, arroz e macarrão hoje e não ser capaz, ou melhor, e essa minha ação não exercer controle discriminativo sobre a minha resposta, eu comi arroz, feijão e macarrão. São dois comportamentos independentes entre si. Isso tem que ficar claro. Eu tenho a contingência controladora do meu comer arroz, feijão e macarrão, e eu tenho uma outra contingência controladora da minha resposta verbal. Hoje eu comi arroz, feijão e macarrão. São duas relações comportamentais distintas, que até se interrelacionam na medida em que o SD da resposta verbal é a ação da outra contingência. Eu vou chamar de consciência, de autoconhecimento também, a resposta verbal que está submetida a um controle não apenas daquilo que eu faço, mas das fontes de controle daquilo que eu faço. Então eu falo, nossa, eu fiquei um tempão sem comer, e aí na hora que eu vi um prato de comida, eu comi desesperadamente. Eu estou descrevendo a forma como eu comi, ou seja, a minha ação é SD para essa resposta, mas não só isso. Quando eu falo eu fiquei um tempão sem comer, eu estou sob controle também, essa minha resposta verbal está também sob controle das fontes controladoras do meu comportamento de comer desesperadamente. Então, é autoconhecimento. Chamamos de autoconhecimento a resposta verbal sob controle discriminativo do comportamento do próprio indivíduo, ou também a resposta verbal que está sob controle discriminativo das fontes controladoras do meu comportamento. Essa resposta vai ocorrer porque o nosso ambiente social, a nossa comunidade verbal, cria contingências que tornam essas respostas mais prováveis. Viram para mim e perguntam, o que você fez ontem? O que você comeu no almoço ontem? Eu, quando tinha
aula presencial na escola, por exemplo, das minhas filhas, toda vez que eu buscava elas, eu perguntava: e aí, o que você fez ontem? E você fez ontem, desculpa, que foi o controle do exemplo anterior. Como é que foi? O que você fez na aula hoje? Ah, e aí, eu estou colocando a minha filha sob controle discriminativo da situação que ela vivenciou algum tempo antes, colocando o responder verbal, tá? Que inicialmente ela não tem. É uma resposta muito difícil para ela de emitir, tá? Porque ela não está sob controle discriminativo do próprio comportamento dela. E aí cabe a mim, cabe ao ambiente social criar condições para que isso que ela fez passe a exercer esse controle discriminativo. Então, por exemplo, o que era mais comum, toda vez que eu ia buscar a Clarice, por exemplo, minha mais velha na escola, a última atividade era sempre a atividade relatada. E normalmente era uma atividade de brincar livre, normalmente com massinha. Então, toda vez que eu perguntava para ela, ela me respondia: foi brincar de massinha. O que você fez hoje na aula? Brinquei de massinha. Porque era o evento mais imediatamente presente. E ali, ela tem resposta. Então, eu precisava criar contingências para implementar repertório verbal nela. Tá? Para implementar repertório verbal sob controle do próprio comportamento dela. Tá? Então, nós criamos essas situações. Nós perguntamos para as pessoas o que elas fizeram. Nós perguntamos para as pessoas como é que foi o dia dela. Nós perguntamos como é que foi a viagem. Ou seja, nós criamos condições para esse autorrelato. Tá? É lógico que vão existir comunidades verbais que ampliam essas contingências e outras comunidades verbais que não têm na sua organização a implementação dessas contingências que estabelecem o responder discriminativo sob controle do próprio comportamento. Tá? O processo terapêutico, por exemplo, é um contexto que busca implementar essa relação discriminada de autoconhecimento. Tá? Você tem culturas, tradicionalmente a gente costuma falar, nem sei que eu conheço pouco, mas a gente costuma falar de culturas orientais como culturas mais introspectivas, ou seja, culturas que fazem o sujeito ficar sob controle do seu próprio comportamento, ou seja, que ampliam essas situações, essas exigências ambientais de descrição de comportamental. Tá? Isso que ele vai fazer uma discussão que eu particularmente gosto muito. Ele vai virar e falar o seguinte: olha, nós normalmente nos espantamos quando as pessoas não são capazes de apresentar autoconhecimento. E ele vai virar e falar o seguinte: olha, na verdade é o contrário. O autoconhecimento é um padrão que precisa ser implementado. A ausência dele já está dada. Nós não nascemos tendo o nosso comportamento como fonte de controle discriminativo para o nosso responder verbal. Então, a ausência de autoconhecimento é muito mais a regra do que a exceção. É lógico, como eu acabei de falar, existem culturas que tornam mais provável esse autoconhecimento. Mas, um ponto que é importante deixar claro, que eu acho que eu já repeti isso algumas vezes aqui, o padrão de autoconhecimento é o padrão a ser implementado. É necessário criar contingências que exijam que essas respostas ocorram para que isso se estabeleça no repertório comportamental do sujeito.
Tá? E aí a gente tem dois elementos que são importantes, que é implementar o que o Skinner vai chamar de autoobservação, ou seja, tornar o comportamento um evento saliente, tá? Tornar o meu próprio comportamento, tornar as fontes de controle do meu comportamento uma variável saliente no controle comportamental. Tá? Isso vale para todo e qualquer comportamento. Tá? Tem alguns experimentos que demonstram que não é a mera exposição ao estímulo físico, psicofísico, sensorialmente perceptível que ele vai exercer algum grau de controle sobre o nosso comportamento. Tá? Por exemplo, tem um experimento muito bacana, que eu acho que você acha eles no YouTube sem grandes problemas, em que pediram para os participantes da pesquisa assistirem a um vídeo que mostrava uma partida de basquete, que tinham pessoas com camisa branca e pessoas com camisa preta. E aí solicitavam para os participantes que eles contassem quantas vezes os jogadores de bola preta encostam na bola. E aí passa o vídeo, as pessoas estão lá contando. No final, essa coisa do contar era só um distrator, era direcionar a atenção, direcionar a consciência do indivíduo para um determinado elemento do ambiente. Nisso, enquanto eles estão contando, no vídeo passa, você tem algumas versões desse experimento, passa uma garota com um guarda-chuva aberto no meio da quadra de basquete. Numa outra versão, acho que passa um cara fantasiado de urso, acho que uma coisa assim, no meio da quadra. E aí perguntam para os participantes se eles perceberam essas estimulações. E praticamente ninguém percebe. Tá? Quando mostram o vídeo e não é possível, era um outro vídeo, porque é muito saliente. Tá? Ou seja, o foco atentivo estava direcionado para um evento e os outros eventos simplesmente desaparecem. Não são perceptíveis. Então, nesse sentido, precisamos criar um repertório de autoobservação, ou seja, precisamos criar um repertório que coloque o meu comportamento como um evento saliente no controle do meu responder verbal e precisamos colocar esse responder verbal sob controle dessa minha ação. Tá? A não existência de alguma dessas etapas vai gerar o que a gente vai chamar de ausência de autoconhecimento. Seja porque o sujeito não é capaz de se auto-observar no momento em que ele está executando a tarefa. Por exemplo, você pega um soldado de guerra logo depois da batalha e pergunta para ele descrever como foi a batalha, é pouco provável que ele seja capaz de fazer isso. Tá? O comportamento dele estava direcionado para outros fins, ele estava sob controle discriminativo de outros fins, não do seu próprio comportamento. Vamos para algo um pouco mais próximo, podemos sair da batalha de guerra. A gente costuma fazer muita piada com as respostas que os jogadores de futebol dão para os repórteres na hora do jogo. E aí, como é que foi o jogo? Foi muito bom, nós nos esforçamos. Aquela resposta padrãozona de jogador de futebol. Tá? Eu acho uma sacanagem do tamanho do mundo que o repórter faz. Exigir do jogador de futebol que ele consiga fazer uma análise do que estava correndo ali no campo. Ele simplesmente não tem condição. Ele não estava em uma lógica contingencial que colocasse o comportamento dele como um evento saliente no controle do responder verbal. Ele estava sob controle de fazer o gol, ou de impedir que o outro jogador faça o gol. De fazer o passe rápido, antes que tomem a bola dele. Com isso ele dá uma resposta das mais genéricas possíveis.
E se você pegar esse mesmo jogador e pedir para ele e for fazer uma entrevista coletiva fora do momento de jogo, vocês vão ver que as respostas dele são muito mais elaboradas e muito mais eloquentes do que aquela que ele emite logo depois da partida. O sujeito está cansado, o sujeito não está nessa relação de controle verbal. Na entrevista coletiva, ele assistiu o jogo de novo, ele teve a discussão com o técnico, né? Os colegas envolvidos foram cada um falando um pouquinho, e com isso fecha uma relação discriminativa controladora do comportamento. E aí ele consegue falar lindo e maravilhosamente bem. Ali ele tem repertório verbal sob o controle do seu próprio comportamento, que se implementou em função de uma série de outras variáveis contingenciais que ampliam controle sobre esse responder verbal. Em algumas situações, é extremamente aversivo o autoconhecimento. Um pai que bate no filho porque ele está enchendo a paciência desse pai, está dando nos nervos desse pai, emitir uma resposta verbal sob o controle dessas fontes controladoras do comportamento de bater, pode ter um histórico de reforçamento que gere consequências aversivas. Falar, eu bati no meu filho porque ele estava me dando nos nervos, é socialmente punido. Com isso, um relato pouco acurado das fontes de controle do comportamento dele pode ser muito mais reforçador. Bati para educá-lo, bati para ele ser uma pessoa melhor, ao invés de bati porque ele não estava deixando eu assistir minha partida de futebol. Entende? Então, a consequenciação social sobre o responder socialmente aceito também interfere no padrão de consciência, no padrão de autoconsciência, de autoconhecimento. Então, é muito mais provável apresentarmos esse responder, que a gente vai chamar de autoconhecimento, quando ele tem probabilidade de reforço, do que quando ele tem probabilidade de punição. Ou um comportamento constantemente punido, ele passa a ter todo um contexto aversivo. E o próprio relato desse contexto pode acabar configurando também como instância aversiva. Eu sacaneei meu colega de trabalho. Essa é uma resposta que, dependendo do meu histórico, me autodescrever como alguém que gerou estimulação aversiva para o outro, dependendo do meu histórico de reforçamento, pode ser aversivo. Por isso essa resposta vai ter baixa probabilidade de ocorrência. A gente vai discutir isso bastante na próxima disciplina nossa, em análise de comportamento aplicada, quando a gente for discutir contexto terapêutico. Essa ideia é importante nisso. Porque o contexto terapêutico ele lida muito com essa noção de autoconhecimento e autoconhecimento de padrões verbais que muitas vezes são reprimidos no sentido de passarem a ter baixa probabilidade em função de contingências aversivas. Então eu posso simplesmente não lembrar no sentido de não apresento relato, não apresento resposta verbal sob controle discriminativo daquela situação. Eu posso, em termos psicanalíticos, eu posso gerar um padrão de racionalização, ou seja, emitir uma verbalização socialmente aceita, a do pai que bateu para educar, por exemplo. Porque nela a probabilidade de punição é menor do que no relato socialmente não aceito. Mas acho que o ponto que tem que ficar claro nessa discussão é que o meu próprio comportamento vai compor a contingência de um outro comportamento, no caso de uma resposta verbal.
Tá? É nessa relação entre comportamentos, que o Skinner vai discutir essa ideia de eus se comportando, o eu que se comporta e o eu que relata, mas no final das contas são duas contingências. Uma contingência que estabelece eu comendo arroz, feijão e macarrão, e uma outra contingência que estabelece o meu relato. Ontem eu comi arroz, feijão e macarrão. Aonde o comportamento da primeira compõe a contingência da segunda. Tá? E nessa inter-relação, eu vou ter aquilo que de quem está de fora chama de autoconhecimento. Mas é um auto no sentido de um comportamento em relação ao próprio comportamento do indivíduo, mas que não é auto no sentido de ter uma origem no indivíduo. Lembrem no início do vídeo, esse autorrelato surge a partir de contingências implementadas por um ambiente social. Eu crio a contingência para minha filha falar o que aconteceu na aula dela, como é que foi que ela agiu. Lembra que eu falei para vocês? Eu perguntava para ela, e aí, o que você fez na aula? A resposta básica dela era, brinquei de massinha, porque era a última coisa que ela fez. Para tentar ampliar, eu passei a mudar a minha pergunta. Eu não perguntava mais o que você fez. Eu começava a perguntar, o que você mais gostou? Na maioria das vezes vinha a massinha de novo. Mas aí eu começava a perguntar também, o que você não gostou da sua aula? Né? Fazendo com que ela ficasse sob controle de eventos distintos. Foi no parquinho hoje na aula? Brincou no play hoje na aula? Então, aumentar os elementos controladores desse responder. Então, a contingência que eu preparo vai garantir ou não esse repertório verbal discriminado que tem como SD o próprio comportamento do indivíduo, que tem como SD as fontes controladoras do comportamento desse indivíduo. Beleza? Esse vídeo é um vídeo mais curtinho, porque ele é a complementação do nosso último vídeo. Tá? Só para finalizar, nós vamos ter mais um último conteúdo, que é o conteúdo de autocontrole, tá? E depois disso, a gente tem a nossa primeira atividade avaliativa. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo. Bom final de semana.